Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, oi, oi. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Oi, pessoal. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bom, filho? Tudo em ordem. Então, vamos para frente? Vamos para frente. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo? Então, vamos tocar para frente, gente. E peraí que tá dando eco aí. Não, eu vou desligar o microfone, tá? Tá. Posso ir para frente? Pode. Então, vamos em frente. Bom, pessoal, na última aula nós paramos, íamos começar a cronotanatognose. E bacana que nós já vamos empatar com quem tem aula toda semana, né? Então, já consegui pôr vocês em dia. O que é a cronotanatognose? Cronotanatognose é a estimativa do tempo de morte, né? Então, como vocês veem em filmes, chega lá o mocinho, a pessoa morreu há 4 horas, 30 minutos, o outro chega a 2 horas, tal. Isso não existe. Isso não existe. O que é possível fazer é uma estimativa do tempo de morte, tá? Então, é uma estimativa aproximada do tempo de morte. E nessa aula aí, nós também vamos falar sobre como se diagnostica, como é que é feito o diagnóstico de morte, tá? Então, vamos lá. Para se fazer o diagnóstico de morte e a estimativa do tempo de morte, nós temos que analisar os chamados sinais abióticos. O que são sinais abióticos? Não, bio, vida. Então, sinais de não vida, tá? Existem 3 tipos de sinais abióticos. Os sinais abióticos imediatos, consecutivos e transformadores. Os sinais de não vida ou abióticos imediatos é o óbvio. Parada cardiorrespiratória, insensibilidade, o morto não tem insensibilidade, imobilidade, inconsciência, midríase. O que é midríase? Midríase é fácil você entender. Quem não viu os olhos de um gato? Quando você ilumina o olho do gato, a pupila fica pequenininha, um risco só. Quando você tira o facho de luz, a pupila fica grande, né? Ela cresce. Após a morte, quando você ilumina os olhos daquela pessoa, a pupila não reage mais, fica parada. Isso se chama midríase paralítica, tá? É um diagnóstico excelente, é um sinal excelente para diagnóstico de morte cerebral, tá ok? Tudo bem até aí? Sim. Qualquer coisa... Então, as pupilas, né, professor, não reagem, não é isso? Não reage, exatamente. Tá, Valéria? As pupilas não reagem, tá? Você joga o facho de luz,
ela fica imóvel, tá? Então, isso é um sinal seguro da morte cerebral, tá? E ainda, num pronto-socorro, etc., chega a pessoa morta, para não haver erro, né? O médico faz um eletrocardiograma e o eletrocardiograma vai dar uma linha, né? Não dá aqueles batimentos, só dá uma linha, tá? E vocês tiverem aula passada também para fazer o diagnóstico de morte cerebral, eu dei e tal, quando o coração está batendo, já falamos sobre isso. Beleza? Esses são os sinais abióticos imediatos, ou seja, são sinais que ocorrem logo após a morte, tá? Que se instalam rapidamente após a morte. Outro sinal abiótico imediato é o relaxamento esfincteriano. O que acontece? A pessoa, logo após a morrer, ela urina e defeca, tá? Então, por quê? Porque ocorre um relaxamento do tônus muscular. Por que isso ocorre? Quando a gente está andando por aí, para cima e para baixo, nós não urinamos nas calças, não defecamos. Por quê? Existe um tônus muscular controlado pelo cérebro, tá? Então, que segura a urina e as fezes. Então, após a morte, esse controle cerebral deixa de existir e a pessoa defeca, etc. Tá ok? Então, vamos agora para os sinais abióticos consecutivos. Sinais abióticos consecutivos, como o próprio nome está dizendo, são aqueles que se instalam algumas horas depois da morte, né? São eles o resfriamento corporal. Após a morte, o corpo começa a resfriar. O problema é que isso, vocês podem perguntar, poxa, se a pessoa morrer no deserto, vai esquentar, não é? Vai. Se fala em resfriamento corporal, por quê? Porque o início da medicina legal foi desenvolvida na França, e a França é um país frio. Portanto, a temperatura do corpo abaixa, tá? Mas dependendo do lugar que a pessoa morre, no deserto, numa caatinga nordestina, o corpo seguramente vai esquentar. Mas vamos colocar assim, de regra geral, o corpo esfria. Então, preste atenção. No adulto, como é que a coisa funciona? Em 24 horas, o corpo resfria totalmente, tá? Num adulto, 24 horas é o tempo médio para o corpo entrar em isotermia com o meio ambiente, ou seja, iguala a temperatura do corpo com o meio ambiente, tá? Como vocês sabem, a temperatura normal do corpo é 36 graus e meio. Então, o que acontece? Nas primeiras 3 horas, o corpo perde 1 grau Celsius por hora. Vou repetir. Nas primeiras 3 horas, o corpo perde 1 grau Celsius por hora. Então, vamos supor, a pessoa morreu a 1 hora, tá? Então, a temperatura deve estar em 35 graus e meio. Morreu a 2 horas, 34,5. Morreu a 3 horas, 33,5. A partir de 36,5, que é a temperatura normal. Depois das 3 horas, aí não tem mais esse parâmetro. Aí pode perder meio grau cada meia hora, enfim, não tem mais esse parâmetro se dissolve,
né? Não há mais uma queda regular da temperatura. De tal sorte que em 24 horas o corpo está totalmente frio, tá? Já numa criança, 20 horas. Por quê? Óbvio, né? Porque a superfície corporal na criança é menor. Tá ok? Beleza aí, pessoal? Beleza. Então, nós já temos um parâmetro, tá? Temperatura. Vamos melhorar isso. Deixa eu pegar aqui tem uma garrafa vazia. O segundo sinal são as hipóstases, com H. Hipóstases. H-I-P-O-S-T-A-S-E-S. Hipóstases. Tá? O que são as hipóstases? As hipóstases, por exemplo, eu estou aqui sentado, eu estou vivo, né? O que acontece? O meu sangue está circulando em todo o corpo. Se eu morrer aqui agora, o sangue começa, pela ação da gravidade, a descer pelo corpo. E começa a se depositar nas minhas nádegas, porque eu estou sentado, nas coxas, pela ação da gravidade. E aí, se a pessoa morre... Espera aí, deixa eu pegar uma garrafa aqui. Espera aí, deixa eu pegar uma garrafa aí. Só um segundinho, pessoal. Já tem um exemplo excelente. Espera aí. Então, imagina que isso aqui, essa garrafa, é um corpo, tá? Então, o sangue está circulando, etc. Tal. Após a morte, o sangue deixa de circular. E se a pessoa morreu deitada, olha aqui esse líquido preto aqui embaixo. É o sangue que começa a se depositar nas regiões de declive. A isso nós damos o nome de hipóstases. Entenderam, pessoal? Elas começam a surgir 2 horas após a morte, né? 2 horas após a morte, você começa a ver manchas arroxeadas, né? Pela deposição do sangue, tá? Começam a aparecer após 2 horas, se tornam intensas depois de 6 horas, e até 6 horas, se eu mexer com o cadáver, elas podem mudar de posição. Aqui, ó. Se eu mexer antes de 6 horas, ó, muda. Entenderam? Ora, se eu chego numa cena de crime, tá? Vou investigar um caso. A pessoa está de barriga para baixo. E as hipóstases estão aqui em cima, ó. E em cima do corpo, a pessoa está de barriga para baixo. As hipóstases tinham que estar aqui, ó. E eu vejo as hipóstases aqui em cima. Que conclusão eu chego? Eu chego à seguinte conclusão: alguém mexeu nesse corpo depois, mexeu nesse corpo e as hipóstases mudaram de posição antes das 6 horas. Entenderam ou não? Entendi. Então, elas começam a aparecer depois de 2 horas
e se tornam fixas, ou seja, não muda mais de lugar depois de 6 horas. Então, vamos dar um exercício para vocês. Só com esses dois parâmetros. Eu não disse que é uma estimativa? Imagina que você chega num local, põe a mão sobre o cadáver, ele está quente ainda, um pouco quente. As hipóstases estão fixas, ou seja, você mexeu no cadáver, ela não se movimenta. Se eu perguntar só com esses dois parâmetros, qual a estimativa do tempo de morte? Você tem que responder pelo menos 6 horas. Entenderam? Sim. Se o corpo tivesse totalmente frio, sendo uma criança, por exemplo, você vai dizer hipóstase fixa, corpo frio numa criança, pelo menos 20 horas para cima de tempo de morte. Entenderam? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Então vamos para frente. O terceiro sinal o terceiro sinal abiótico consecutivo é a rigidez cadavérica, tá? Rigidez cadavérica. Após a morte, o corpo vai endurecendo, tá? O corpo vai endurecendo. E esse endurecimento se dá no sentido crânio, cabeça, crânio, caudal, ou seja, de cima para baixo, tá? Para vocês terem ideia, no FBI, o perito eles são tão precisos, que chega o perito, ele tem uma tabela, ele passa a mão aqui, ó, a testa tá dura, a bochecha tá dura, ele tem cada músculo ele tem o tempo que leva para endurecer. Aqui nós não temos essa prática, né? Então a gente faz uma regra geral, tá? Então vamos lá. Eu sei que o começo da aula é muito chato, é muito decoreba, mas vou fazer o quê? Bom, a rigidez se dá no sentido crânio-caudal, não dá? Então, vamos lá. Como é que é os tempos? De 0 a 4 horas, começa a endurecer o músculo, endurece os músculos da cabeça, bochecha e pescoço. De 0 a 4 horas, tá? De 4, presta atenção, a 6 horas, endurece tórax e abdômen, na frente e atrás endurece. Então, tórax, abdômen e o dorso, braço e antebraço. Deu para entender? Então, vamos lá. De 0 a 4, de 4 a 6, tórax e abdômen, envolvendo também braço e antebraço, na frente e atrás. Tudo bem até aí, pessoal? Então vamos em frente. Pegou aí, Milton? Sim, tudo bem, tranquilo. De 6 a 8 horas, as coxas na frente e atrás, as nádegas, as coxas, à frente e atrás, endurecem. 12 horas o corpo inteiro está duro. Então vamos fazer a seguinte exercício. Tudo bem? Todo mundo pegou aí? Vamos fazer um exercício. Ok. Vamos dar uma estimativa do tempo de morte, tá?
Deixa eu bolar vamos lá. Corpo quente. Hipóstases móveis. Corpo quente, hipóstases móveis. Quer dizer, está movendo de lugar. Rigidez cadavérica, cabeça e pescoço. Qual a estimativa do tempo de morte? Pensa um pouco. 2 horas? Tá rígido aqui. E as hipóstases estão móveis. Até 4 horas. E isso, 4 para cima. Né? Então, a hipóstase está mudando de lugar. Então, tem menos de 6, certo? Certo. Tá quente. Tá quente. E tá duro, cabeça e pescoço. Então, para endurecer, isso aqui leva 4 horas. 4 horas. Entre 4 e 6 horas. Então, entre 4 e 6 horas, você poderia falar. É uma estimativa. Vamos dar outro exemplo. Hipóstases fixas. Corpo frio. Rigidez cadavérica total, corpo inteiro. Qual a estimativa do tempo de morte? Entre 12 e 24 horas. Adulto. Entre 12 e 24. Você, como tem um dado você poderia falar assim, não está errado, Milton. Mas, como você tem o dado de que ele está totalmente frio, e é um dado que você fala é 24 horas, você pode falar pelo menos 24 nesse caso. Pelo menos 24 seria uma hipótese correta. Exatamente, tá? Vamos fazer outro. Deixa eu pensar. 4. Hipóstases fixas. Rigidez cadavérica até o abdômen. Hipóstases fixas. Rigidez cadavérica até o abdômen. O corpo ainda conserva uma certa temperatura, está quente. Qual a estimativa do tempo de morte? Pelo menos 6 horas. Sim, umas 6. Pelo menos 6 horas. Parabéns. Acho que pegou, né? Todo mundo pegou. Bom, vamos agora para frente. Vocês estão percebendo, não sei se vocês estão percebendo, que o processo de morte, a morte, aliás, é um processo, né? Então, ela vai se instalando, ela já se instalou e vai havendo um processo de transformação do corpo. Então, o corpo com 12 horas está duro, totalmente duro. E essa rigidez permanece de 12 total, rigidez total, permanece de 12 a 36 horas. Então, esse dado vocês não sabiam, estou dando agora. O corpo fica duro, totalmente duro, de 12 a 36 horas. Depois de 36 horas, ele começa a amolecer de novo. Pela mesma ordem que aconteceu, mas não com esses horários fixos, rígidos. O perito não pode falar nada, porque
já não segue um horário, um rigor, como na instalação da rigidez. Então, depois de 36 horas, ele começa a amolecer. Por que acontece isso? Quando você faz uma contração muscular, as proteínas entram umas sobre as outras. Quando a pessoa morre, cessa o movimento. Então, começa a endurecer, tá? E essas proteínas começam a apodrecer, elas vão se desagregando, e aí começa o processo putrefativo, né? O corpo começa a apodrecer. Então, eu não sei se vocês estão entendendo. Isso é um fluxo, uma passagem de etapa por etapa, né? Então, agora eu vou pegar vocês. Agora eu vou pegar. Hipóstases fixas. Hipóstases fixas. Corpo totalmente frio. Corpo mole até a cintura. Corpo mole até a cintura. Da cintura para baixo, rígido. Qual o tempo de morte? A estimativa. Pensa um pouco. Até o abdômen? Vou repetir. Corpo frio, adulto, corpo frio. Hipóstases fixas. Corpo mole até o abdômen, na frente e atrás. Membros inferiores rígidos. 42 horas? Não precisa ser assim, filha. Você tem que falar mais de 36. Por quê? Só mais 36? Só mais de 36, porque o corpo não segue parâmetros. Lembra? Quando amolece, não segue parâmetros. Ó, de tanta a tanta hora amoleceu isso, de tanta. Não. Tá. Tá? Então, mas bom raciocínio seu. Pelo menos 36 horas. Todo mundo entendeu ou não? Sim, entendi. Sim. Não é difícil, né? Então, vocês têm uma ideia de mais ou menos de horas, né? E por que isso é importante? Para checar álibis, né? Ah, não, eu estava na casa da minha tia, não, eu estava lá no supermercado essa hora, tal. Então, você checa o álibi, tá? Então, a partir de agora, nós já empatamos com a turma que tem aula toda semana. Você vê como eu corri com a matéria, né? Vocês já vão passá-los. Agora só vou contar 2 casos interessantes para vocês, reais, que aconteceram mesmo. Tem até literatura de cordel no Nordeste sobre isso. O morto que ri. Você já deve ter ouvido em literatura de cordel, está lá, o morto que ri. Então, o que aconteceu? O pessoal estava velando uma pessoa, né, na prefeitura, lá, a prefeitura tinha um andar, né, no andar superior, estavam velando a pessoa lá, todo mundo chorando, coisa e tal. De repente, o morto fez isso, ó. Todo mundo correndo, né? Exato. Teve nego que se atirou do primeiro andar, pô, o cara tá vivo, vai levantar aí. Na verdade, ele estava morto. O que aconteceu? A rigidez foi tão intensa aqui, ó, foi tão intensa, ó, que ele sorriu, tá? Então, às vezes a rigidez é tão intensa numa parte do corpo, por exemplo, aqui, ó, que a pessoa dá um sorriso. Outro, isso aí, quando eu entrei no ML, era contado, não sei se é lenda, não sei se é verdade, enfim.
mas ela é contada como verdade. Então, você imagina, no ML, inclusive, quem quiser ir, eu vou levar, tá? A gente marca, mas eu vou levar numa época que vai haver segurança. Agora não tem condição de levar ninguém lá, tá? Por motivos óbvios. Então, quando for possível, quando tiver biossegurança, quem quiser, não vou obrigar, não vale nota, fica tranquilo. Se quiser ver apenas um complemento ilustrativo do que tudo isso que nós estamos falando aqui, tá? Então, não é obrigatório, vai quem quer, entendeu? Então, vai chegar o momento, a gente vai falar sobre isso. Então, você imagina, estava um morto assim, deitado, o legista e o auxiliar noutra mesa fazendo a necropsia de outro morto. De repente, esse cadáver começa a fazer isso. Ele senta, estava assim, ele começa a fazer isso e fica sentado. Bom, gente, dizem que o legista e o auxiliar de necrópsia saíram alucinadamente do necrotério, correndo, gritando, pô, o cara tá vivo aí, sentou, né? Você imagina que cena dantesca, né? Aí, segundo consta, estava no plantão administrativo uma lenda da medicina legal, uma lenda, foi meu professor, né? Porque foi meu professor, né? Mas ele era mesmo. Vilmes Roberto Teixeira. Então ele desce, aquele alvoroço, você imagina as pessoas esperando seus entes queridos na sala de espera, sai o legista e o outro gritando, né? Aí ele desce, ele examina o cadáver e fala assim, olha, gente, ele está morto, só que ele é meio teimoso, né? E sentou. O que quer dizer isso? Ele foi verificar a causa da morte daquele cidadão, ele levou tanto soco, tanta pancada na região abdominal, né? Na região abdominal, levou soco, paulada, enfim, que aquela região atipicamente, endureceu primeiro. Então, conclusão, como a rigidez foi intensa, acabou levantando o tronco. Deu para entender? Deu. Ave Maria. Acontece isso aqui na Vila Alpina. Já aconteceu de uma equipe de legista ter que correr para lá, porque as pessoas começaram no velório, falando, não, o morto riu, está rindo, está sorrindo, está vivo, tal, e não estava, né? Então, isso acontece. E vocês vão ver mais à frente certas coisas do tipo, enterrei meu familiar, depois eu fui retirar o caixão para colocar numa urna os ossos e o corpo estava virado, então foi enterrado vivo. Isso não existe, gente, tá? Eu já falei na aula passada, não sei, para vocês sobre, entre aspas, pessoas que acordaram, lembra? Contei, não? Contei, pessoal? Não. Acho que não, professor. Acordaram, não. Esse caso que o senhor falou do cadáver ser encontrado pós-exumação virado, teve quando eu era criança, tinha um caso de um ator, não é? Uma coisa assim? Isso. Como é que é? Sérgio Cardoso. Eu acho que era esse nome, sim. A minha mãe O caso falava mais isso mesmo. famoso que teve foi do Sérgio Cardoso. Falava que ele Sérgio sofreu Cardoso, né? Que era o ídolo das nossas avós, mães, né? Então, era o Francisco, sei lá, um ator aí famoso, Giannichini, da época, né? Para catalepsia não existe, então? Boa, é isso que nós vamos falar.
Gente, esses casos que você escuta, nós vamos ver já por que acontece do corpo estar virado. A catalepsia, como o Milton falou. Catalepsia existe. O que é catalepsia? É morte aparente. Não existe. Não existe algo que pare o coração e a respiração e depois volte. Quer dizer, se parar a respiração e o coração e o cérebro, a pessoa está morta. Gente, não volta a bater. A não ser que o médico faça massagem, etc., use uma série de drogas, a pessoa eventualmente pode voltar, tá? Então, não existe morte aparente, para tudo e depois volta. O que acontece é que, às vezes, a respiração e o batimento cardíaco estão tão suaves, tão diminuídos, que podem aparentar ter parados. Mas um médico, com o mínimo, não precisa muito, com o mínimo de atenção, ele vai diagnosticar. Por exemplo, teve um caso que é contado por aí, eu não vi, em que no SVO, no Serviço de Verificação de Óbito, um médico, estava lá um patologista, vocês já sabem isso, um patologista estava fazendo, não era legista, não era do ML, é no outro, estava fazendo uma necropsia e ao lado, assim, tinha um bebê. De repente, o bebê começou a se mexer. Aí eles olharam, pegaram o bebê, atravessaram a rua, correndo, foram no HC, e a criança permaneceu na UTI viva 1 mês. O que aconteceu? Essa criança estava viva, e foi um diagnóstico errado. Você imagina que esse coitadinho sofreu, né, foi jogado dentro de um carro de cadáver, junto com outros mortos, né, por um erro diagnóstico. Eu já fiz um caso, infelizmente, gente, a verdade em que o médico atestou, isso aí saiu nos jornais, vocês devem lembrar, atestou a morte de uma criança, um pediatra, atestou a morte de uma criança, aí mandaram o corpinho pro necrotério, tá? No necrotério, estava a moça limpando, de repente ela viu o saquinho se mexer. Ela gritou, chamou todo mundo, a criança estava viva, tá? Aí a criança foi... Vocês ouviram? Ouvimos. Que horror. A criança estava viva. Eu não vou falar o nome do hospital, porque, né? Mas é uma maternidade aí, tá? Foi uma gritaria, tal. E o médico alegou que foi catalepsia, como o Milton falou aí. Infelizmente, no meu parecer, eu falei, isto não existe. Foi erro diagnóstico. Ponto. Tá? Por quê? Não existe essa coisa. O coração parou, a respiração parou e depois voltou. Isso não existe. Tá? Não existe isso. Não existe catalepsia. Catalepsia não existe. Existe uma doença chamada narcolepsia, que é isso aqui, ó. Eu estou falando aqui, ó. Começa a dormir, né? Então é um sono incontrolável que a pessoa começa a pessoa começa a dormir, do nada, tá? Isso é narcolepsia, mas tá viva, tá batendo o coração. Olha que interessante, pessoal. Para quem gosta, é letrado, eu acabei de vir, vocês podem ir no Amazon,
no Amazon, enfim, você pega uns livros bem baratos. Ó. Isso aqui é o Morte Feliz, do Albert Camus, né? Muito interessante. Eu paguei 10 conto, tá? Muito interessante. Acabou de chegar aqui. Bom, beleza? Todo mundo entendeu? Aham. Agora, por que Beleza. o cadáver vira no caixão, professor? Voltando. Oi? Acho que o senhor não completou, eu não peguei. Por que o cadáver vira no caixão? Ah, nós vamos ver agora. Ah, Opa! Ô, Milton, nós vamos ver agora. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Claudinha? Tudo tranquilo, Tá. Jô. Estamos acompanhando tudo, professor. Pode seguir. Então, agora nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e vamos voltar com tudo. Bacana, vocês já vão passar a turma que tem aula toda semana, tá? Então, essa seria... É lógico que eu estou fazendo um resumão, né? Estou fazendo um resumo, mas com esse resumo que eu estou fazendo, podem ficar em paz. Primeiro, vocês vão ter uma base, vão saber mais que muito advogado aí que não teve medicina legal, quando tem maldada, vocês vão saber muito mais. Primeiro. Segundo, vocês vão... O que eu estou falando aqui é o que cai em concurso, porque eu trabalho como professor na academia de polícia. Então, tá? É lógico que eu tive que correr um pouco, né? Então, por motivos que vocês sabem bem. Então, deu uma corrida, mas a partir de agora vocês já vão ultrapassar quem tem aula semanal, hein? Tá? Vamos tomar um café, pode ser? pode ser, vamos para o cafezinho. Pode sim.